Tá? Por quê? Vamos lá. Então a gente sabe que o predicado é a parte da oração que contém o verbo e que fala alguma coisa sobre o sujeito ou que sofre a ação. Beleza. Antes de estudar propriamente dito o predicado, a gente vai falar de um dos núcleos do predicado, que pode ser o verbo. Tá? E o verbo, se não houver verbo, não há sujeito. Na verdade, se não houver verbo, não há nem oração. Não é? Não há sujeito, não há predicado, não há oração. Tá? Então, o verbo, ele requer todo um estudo particular dele. Né? Lá em morfologia, né, quando a gente fala das conjugações verbais e tal, tem um estudo só dele. Mas aqui, o verbo dentro da oração, ele também vai ter que ter uma atenção especial. Por quê? De acordo com o verbo, ele vai determinar o que é, quais são e qual é a classificação dos outros termos da oração. Tudo bem? Primeira coisa que a gente vai saber do verbo é a classificação quanto à sua transitividade. Como assim transitividade? Se ele é transitivo, se ele é intransitivo ou se ele é de ligação. Ou seja, o transitar que a gente fala, ele dá ação e informa algo, certo? Mas ele também pode ser de ligação, somente ligando a característica. Bom, mas vamos por partes, como diz o nosso amigo Jack, o estrepador. Essa é velha, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Então, o verbo quanto à sua predicação, deixa eu passar para cá para ficar melhor. Quanto à sua predicação, ele pode ser intransitivo e transitivo. Tá? Quem teve aula comigo sobre o processo de formação de palavra, os conectivos não, os prefixos, né? O prefixo in, quer dizer, também é um prefixo que quer dizer ao contrário, ou seja, transitivo, intransitivo, não transição. Mas como assim não transição? Ele não precisa de complemento para fazer essa transição. Na verdade, ele não precisa de um complemento, não precisa de uma transição. Como assim transição, professor? Transição no sentido de o verbo por si só já informa o que eu preciso saber. Então, o que a frase precisa conter, né? Que é a informação completa, que é um enunciado com sentido completo. Ok? Então, sentido completo sem complemento. Então, pensa assim, intransitivo, ele não precisa dessa transição, ele não precisa fazer a transição para o complemento. Então, ele não precisa de complemento. Por exemplo, o sol despontou. Fazendo aquela nossa análise, verbo. Quem que é o verbo ali? O sol despontou. Despontou é o verbo. Quem despontou? O sol. Está completo sentido? Está. Aí, minha gente, o sol despontou é o meu verbo. O sol é o sujeito simples. Despontou, como ele tem o sentido completo, eu falo que é um verbo intransitivo. Eu vou chamar de VI, que é o verbo intransitivo. Ok? A criança chora. Ok, a criança chora. Beleza. É uma afirmação. Então, eu estou afirmando que a criança chora. Quem chora? A criança. A criança é o meu sujeito simples. Chora é o meu verbo intransitivo. Tem o sentido completo. Tudo bem? Porém, pessoal, eu posso ter um verbo intransitivo que não necessariamente tem um objeto, ele só tem um complemento. Ó, as folhas caem no inverno. Então, durante o inverno. Tá? Então, o cai aqui, ele é um verbo intransitivo e só tem um complemento. Certo? Mas isso aqui é uma outra situação que a gente vai ver depois. Mas, via de regra, para o momento, a gente só precisa saber que o verbo intransitivo, ele tem um sentido completo, ele não precisa de complemento. E o verbo transitivo, ele tem essa ideia incompleta, o sentido incompleto, ele precisa de um complemento.
tá? É o verbo transitivo. Então, por exemplo, poucos viram o cometa Halley. Os professores precisam de melhores salários. Vamos lá, gente. Só que aqui, antes de falar propriamente do verbo transitivo, vamos falar das 3 possíveis classificações que vocês vão precisar saber aí para o vestibular ou para o concurso, enfim. Transitivo direto. Por que transitivo direto? Ele transita sem uma preposição, a gente fala. Tá? Ouvimos um forte barulho. Então vamos lá, vamos achar o verbo. Ouvimos. Quem ouvimos? Nós ouvimos. Então, sujeito oculto. Sujeito oculto. Então, tudo isso aqui é o predicado. Ouvimos um forte barulho. Ouvimos. É um verbo transitivo. Tem preposição entre o ouvimos e o forte? Não. No caso aqui, ouvimos um forte barulho. É artigo, não é preposição. Então, nesse caso aqui, ele está transitando sem preposição, então é um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto, que no caso aqui seria um forte barulho. Tudo bem? Depois a gente vai ver outras classificações aqui, mas nós temos aqui o objeto direto, que é um forte barulho. Tá? Depois, objeto indireto, aliás, verbo transitivo indireto. Eu acredito em Deus. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, acredito é o verbo, eu é o meu sujeito simples, que a gente já viu como achar, né? Verbo transitivo, em é uma preposição, não é? Então, se é uma preposição, é um verbo transitivo indireto. Em Deus, é o que a gente chama de objeto indireto. Só que pode acontecer também de eu ter os dois ao mesmo tempo. O verbo ser transitivo direto e indireto. Como assim, ó? Escrevi um bilhete a um amigo. Então, quem escreveu? Eu escrevi. Então, novamente, sujeito oculto. Tá? Escreveu o quê? Um bilhete. Então, um bilhete, aqui no caso, é o meu objeto direto. Escreveu um bilhete a quem? A um amigo. Então, eu tenho um objeto indireto aqui também, nessa frase, nessa oração, desculpa. Então, o escrevi é ao mesmo tempo um verbo transitivo direto ou indireto. Tá certo? Vejam, como eu posso saber se é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Se eu tirasse aqui o objeto direto, um bilhete, a frase faria sentido? Escrevi a algum amigo? A um amigo, desculpa. Faria, não faria? Então, quem escreve a alguém. Ou escreve alguma coisa. Então, depende ali da situação. Então, no caso, ele é um verbo transitivo direto e indireto nessa frase. Ok? Então, esse a, ele não é artigo. Ele é a preposição. Não tem crase por quê, professor? Já vamos ver. Um amigo, ele pede um artigo indefinido. Ele não pede o a. Escrevi amigo, ele é masculino, né? Substantivo masculino. Então, se fosse o aqui, desculpa, escrevi um bilhete a um amigo. Tá? Então, ou é um ou é o. Então, no caso, não seria craseado, porque se tivesse o seria ao amigo. Escrevi um bilhete, ou melhor, escrevi ao amigo. Ponto. Ou, no caso aqui, escrevi a um amigo. Por isso que não tem crase. Mas também crase é um outro assunto, não sei porque eu estou divagando nesse tema. Ok, pessoal? Só para a gente ver essas duas frases aqui, poucos viram o cometa Halley. Então, o verbo ver
Quem viram? Poucos. Poucos, sujeito simples. Viram o cometa Halley. Viram. É um verbo transitivo. Tem preposição aqui? Não. Então, verbo transitivo direto. O cometa Halley é um objeto direto. Na outra aqui, os professores precisam de melhores salários. Deixa eu só arrumar esse C aqui que ficou horrível. Os professores precisam de melhores salários. Quem precisam de melhores salários? Os professores. Então, os professores, sujeito simples. Precisam. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, tem uma preposição de. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. E aqui eu tenho um objeto indireto. Tá? E a preposição, claro. Tudo bem? Pessoal, só que eu tenho um verbo que está além da nossa de transitividade. Ele não transita. Tá? Ele simplesmente liga a característica ao sujeito ou a característica ao objeto. Tá? No caso, ao sujeito, né? Porque o objeto ele faz isso, não precisa do verbo. Então, ele liga o sujeito à sua característica. O que a gente chama de verbos de ligação. Tá? Sem devagar muito, é um verbo que exprime um estado ou uma característica. Então, ele liga a característica ao sujeito à sua característica. Então, o que você tem que fazer para saber o que é o verbo de ligação? Pensa no estado, mas via de regra, pensa em algo para decorar esses principais verbos: ser, estar, achar-se, encontrar-se, continuar, permanecer, parecer. Então, são verbos de estado, certo? Então, são verbos de ligação. Tudo bem? Não vamos adentrar muito no verbo de ligação agora, porque a gente vai ter um outro assunto que a gente vai usar verbo de ligação about, tá certo? Mas, via de regra, o que a gente tem que saber com relação à predicação? Verbo intransitivo, verbo transitivo. O intransitivo, ele tem o sentido completo, e o verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Só que esse complemento, ele pode aparecer e vai tornar o verbo transitivo direto, se ele fizer a transição sem a preposição, né? Ouvimos um forte barulho. Então, quem ouve alguma coisa. Ouvimos um forte barulho. Transitivo indireto, com preposição. Eu acredito, quem acredita em alguma coisa. Em Deus. Então, em preposição, verbo transitivo indireto, em Deus, objeto indireto. E ele pode ser direto e indireto ao mesmo tempo. Eu escrevi, eu aqui no sujeito oculto, escrevi um bilhete a um amigo. No caso aqui, eu tenho o objeto direto, que é um bilhete que eu escrevi, e também eu escrevi a um amigo, certo? Então, ao mesmo tempo, ele é direto e indireto. E os verbos de ligação: ser, estar, permanecer, parecer, encontrar-se, continuar, são os verbos que denotam estado, característica. Tudo bem? Ok, pessoal, vamos para o próximo vídeo, tá? Espero que vocês estejam aí acompanhando, estejam gostando. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!